Pessoal, o mês de julho já está chegando e muita gente já está agora se preparando aí para as férias de inverno. Há quem já tenha o seu destino escolhido. E alguns países com neve estão na lista dos preferidos, como por exemplo Chile, Argentina. E há quem prefira fugir do frio e aproveitar o verão na Europa ou nos Estados Unidos. Afinal, viajar, né, gente, é tudo de bom, independente da estação. Só que, muitas vezes, os trâmites necessários para aproveitar a viagem dos sonhos acabam se tornando dor de cabeça para muita gente. E pensando nisso, o Ver Mais quer saber como o turista pode entrar e sair do país escolhido sem complicações. Quem vai explicar direitinho, passo a passo, para embarcar em uma viagem internacional para a gente é a Cristina Martins, que é agente de viagens. Olá, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Tem alguma mudança? Primeiro falando em passaporte, qual foi a principal mudança desses últimos tempos? É o fato de agora ser com chip, né, Cristina? Sim, e antigamente não existia filiação no passaporte, hoje já não tem mais isso. O que quer dizer a filiação no passaporte? O nome do pai e da mãe. Então, se a criança é menor de idade, que na verdade aí é uma criança, né? Ela tem que embarcar com a carteira de identidade para poder provar, porque ela precisa de uma autorização de viagem para poder sair do país. Mas se você não tem como provar quem assinou é seu pai ou sua mãe, no passaporte já não está mais escrito isso, além do chip. Mas para fazer o passaporte é super tranquilo. Pois é, a gente já vai mais falando sobre isso, só que até já que você falou sobre as crianças, uma coisa interessante para a gente colocar aqui, muitas crianças vão viajar agora nesse período de férias de julho, e o que acontece? Com pais separados. Sim. E aí precisa de autorização de pai, autorização de mãe, de ambos os pais, sim. Precisa da autorização. Precisa. Muitas vezes não se sabe disso, vai lá na hora de embarcar e aí cria-se a tal da dor de cabeça. Não embarca. Não embarca. Não embarca. E aí, Acho o que precisa? Não, até para proteger mesmo, porque existem casos e casos, né? Então, você tem que ter autorização do pai e da mãe para poder sair do país. Pois é, então se está pensando em viajar, o que tem que se fazer com a criança pensando primeiro nesse caso? Primeiro passo, tirar o passaporte. Precisa dessa autorização e depois aí procede para, dependendo do destino, vai precisar de tirar um visto consular. E essa autorização tem que ser registrada em cartório? Tem. É necessário o registro em cartório sempre. Até os 18 anos, não? Sim. Até 18 anos. Olha só, gente. Interessante a gente colocar, deixar isso bem claro, porque aí, ó, tá chegando férias de julho, muitos pais nem sabem disso, não têm a consciência disso. Ok, agora vamos voltar ali, exatamente para o visto. Vamos lá, os trâmites necessários. Tá, um dos países que a gente tem mais procura é os Estados Unidos. Ocorreram algumas mudanças desde o dia 30 de abril. Antigamente, a pessoa precisava ir somente em uma única data. Hoje em dia, ela tem que ir no centro de atendimento ao solicitante de visto em um dia e no dia seguinte voltar ao consulado, propriamente dito, para fazer a entrevista consular com o oficial consular. Isso, então, assim, antigamente você saía daqui de manhã, resolvia-se tudo, no final do dia você já estava de volta a Blumenau. Hoje você tem que pernoitar em alguma cidade. Ah, isso é necessário, já? Isso para quem está requerendo visto pela primeira vez. Ah, tá. Para renovação... Ficou mais fácil. Ficou mais... Não, na verdade, você continua tendo que ir. Pois é, mas, enfim, na mídia está se falando direto da facilidade. Não é assim que está acontecendo? Renovei o meu agora recentemente e falei, gente, todo mundo está falando que está mais fácil. Inclusive, até Paulo Alceu, ali do Rick Notícias, falou, para mim foi bem mais fácil. Não é bem assim, então? Você continua tendo que se deslocar a um consulado. O processo em si, eu acredito que tenha ficado mais flexível, mas o fato de você ter que sair daqui, de Santa Catarina, e ao Rio, ou a Brasília, Recife ou São Paulo, você já teve que ir. Isso para as pessoas que estão fazendo a renovação. Mas a aprovação acaba sendo mais fácil? A entrevista, porque o que demora ali, quem vai lá fazer o visto sabe muito bem o que demora, que é uma chatice. É a espera. Aquela fila tremenda que você fica horas, principalmente quando é em São Paulo, né? Quem vai fazer o visto em São Paulo, fica horas esperando naquela fila. Quem vai fazer a renovação precisa enfrentar aquela fila também? Então, eles fizeram isso para poder diminuir o tempo de espera. No centro de atendimento ao solicitante do visto, que agora a gente chama de CASV, você faz a coleta das suas digitais e tira-se a foto e você entrega o formulário. Então, a princípio, isso tudo você fazia no consulado anteriormente à entrevista. Você lembra? Que era assim? Então, agora não. Você faz esse procedimento de coleta das digitais, mais
a entrega do formulário e tudo, e no dia seguinte é só a entrevista com o oficial de imigração. Ficou menos demorado. Entendi, tá. Quais são os países que necessita-se o passaporte e necessita-se o visto? Depende do motivo da viagem. Se você vai para a França estudar, você precisa de visto. Se você vai para a França a turismo, por até 90 dias, e normalmente as pessoas não ficam mais do que 90 dias a turismo em um país. Você entra só com o seu passaporte. Entendi. Tá, vamos falar no foco turismo agora, já que a gente tá falando principalmente das férias de julho, né? Onde precisa do passaporte e do visto? A Europa normalmente não precisa. Não há necessidade, mas o passaporte sim. Claro, sempre. Não sai do país sem passaporte. A não ser quando você vai para a Argentina, que você consegue embarcar com a carteira de identidade, né? E ela tem que... Eles têm umas regras ali também. Pois é, quais são as regras? Não pode estar muito tempo... não pode ter sido emitida há muito tempo. É mais fácil, se você já tem um passaporte em casa, por precaução, embarcar com o passaporte. Mas Canadá precisa de visto, México precisa de visto. Agora, o interessante do México é que se você tem o visto americano e se você vai permanecer no México por menos de 90 dias, que a gente volta naquilo, você não precisa tirar o visto mexicano. Eu acho que pela proteção de fronteira mesmo, porque eles fazem isso mais para proteger as pessoas, para não tentar entrar nos Estados Unidos sem visto. Entendi. Nos Estados Unidos, claro, necessidade do visto, sim, do passaporte sempre. Também. Sim. Quem está vencendo, por exemplo, o visto em 6 meses e o passaporte em 6 meses, pode viajar? Passaporte vencido há menos de 6 meses, não. Visto não tem problema. Você pode embarcar até no último mês que ele tem validade. Você pode encontrar problema pelo fato do seu passaporte estar com a validade pouca, né? E aí não embarca, pode acontecer de não embarcar. Não, embarca, porque quem determina se você vai entrar no país que você tem intenção de ir é o oficial de imigração naquele país. Visto não é garantia de entrada em lugar absolutamente nenhum. Você pode ter seu passaporte válido, seu visto válido, e você chegar lá e você fala assim, vim para cá para turismo. O oficial de imigração desconfia que você tem outra intenção, ele te deporta e volta. E volta, gente. Isso aconteceu com alguns conhecidos meus. Você trouxe aí alguns materiais que é interessante a gente colocar, mostrar aí para o pessoal de casa. Seria o quê? Isso aqui é o formulário que a pessoa tem que preencher para conseguir obter o visto americano. Pois é, entra num site... Gente, isso aí é chatinho, tá? O pessoal tem que entrar num site, que é o site... Qual que é? Na verdade, não existe um site. É só você colocar visto americano no Google, ele aparece. Já entra, né? E daí preenche o formulário, preenchido o formulário, paga taxas. As taxas diminuíram? Aumentaram. Aumentaram? Custava-se $140, hoje em dia é 160. E é com isso que vai, com as taxas pagas? Não tem mais a taxa, ela já é paga no agendamento agora. E só aceita esse pagamento por boleto ou cartão de crédito, então você não tem que levar mais o comprovante de pagamento da taxa consular. Você só tem acesso à agenda do consulado, que é onde você vai finalizar o seu agendamento depois de ter pago a taxa. Então, uma coisa é vinculada à outra. Porque antigamente você tinha que levar aquela tarjeta. Sim. Né? Hoje não tem mais isso. Não há necessidade. Não. O passaporte, vamos mostrar um novo passaporte com o chip agora? Com o chip eu trouxe esse aqui. Esse aqui é porque tem o chip. Esse aí, ó, gente. Tá vendo? Esse aí é a diferença do passaporte novo, que agora quem tá fazendo, e a durabilidade do passaporte é? 5 anos. 5 anos. E o visto da mesma forma? O visto americano tem sido de 10 anos, mas isso também não é uma regra. Depende muito, né? Se a pessoa vai fazer o intercâmbio high school, ela vai conseguir o visto pelo período de 1 ano, que é o período do programa dela. Então, assim, Canadá também. Tem que obter o visto até para fazer trânsito, você tem que ter o visto canadense. E normalmente a validade do visto canadense é muito inferior, 6 meses. Então você sempre tem que fazer o visto canadense, sabe? Tá, Cristina, assim, ó, a gente passou aqui algumas curiosidades, mas quem tiver mais dúvidas, você tem algum contato? Tem. Qual que é? Vistos, se puder mandar um e-mail para vistos@primundo.com. vistos@primundo.com. Mandando e-mail para ali, você responde as dúvidas, então, o pessoal que está pensando viajar. Tá certo, querida? Muito obrigada aí pela participação, pela entrevista aqui conosco no nosso programa.